já passamos por essa etapa aqui, nós já temos a primeira avaliação, onde a gente falou da apresentação da disciplina, vendendo o peixe, né? A calibragem, é super importante, as definições, combatendo mitos também, né? Também combatendo mitos. Tratamos de produtividade, custo de produção e custo operacional, são as primeiras três razões, três grandes razões. Agora a gente sabe bem, por causa da calibragem, como lidar, como estimar, como fazer a amostragem, se quiser saber, se quiser fazer uma inferência estatística. Sabemos agora sobre custo, sobre erro não amostral, erro amostral, distribuição T e a utilidade dela para podermos fazer inferências estatísticas na hora de fazer planejamento ou de fazer custo, né, de estimar custo. Tratamos das atividades, máquinas e equipamentos relacionadas à colheita e exploração florestal e tratamos de sistema de exploração. Agora, hoje, nós vamos tratar de monitoramento de sistema de exploração. Parece só mais um item dentro de uma lista de itens, mas é aquilo que eu falei, se eu falei desde o começo, é metade no planejamento, a outra metade das minhas fichas é no monitoramento, esse grifado aqui em verde deveria estar em caixa alta, sei lá, numa fonte maior, que é fundamental para todo o resto. Nós vamos tratar ainda de ergonomia e segurança. Cada vez que a gente pegar um ponto desse, a gente vai ver o quanto que ele é importante. Depois a gente vai tratar de transporte florestal, depois a gente vai tratar de estradas, depois a gente vai tratar de logísticas e aí, tchau e benção, continua a disciplina. Quanto ao monitoramento de atividade, a literatura é vasta e parcial. Vasta no que diz respeito ao monitoramento do ambiente ou monitoramento ambiental de empresas e projetos. Aí nisso ele é vasta mesmo, monitoramento do ambiente, né? Meio ambiente, né? Do métier da empresa. Mas tem poucos trabalhos que tratam especificamente sobre o monitoramento das atividades na floresta. Esses, em sua grande maioria, tratam de avaliações pontuais no tempo e no espaço. É um professor, é um pesquisador que vai lá na empresa, acompanha durante um tempo, faz uma amizade, ele faz um trato lá. Acompanha durante um tempo uma máquina, durante uma semana, 10 dias, sei lá, algum tempo assim. Uma máquina ou duas máquinas para comparar uma com a outra, né? Registra as atividades para depois publicar um trabalho. Esse não é o monitoramento que a gente vai tratar. Não vai tratar desse monitoramento. Inclusive, esse monitoramento é um monitoramento super detalhado. A gente pode achar em vários trabalhos, né? Aqui tem uns mais antigos, mas não importa. Sempre é assim. Sempre os trabalhos, quando são feitos pela academia, são feitos são avaliações pontuais no tempo e no espaço. Não é esse o monitoramento que a gente está tratando. Vai tratar a disciplina. Sampaio, grande parte do que eu vou apresentar agora foi fruto do trabalho de um aluno. Hoje engenheiro florestal, na época aluno, formando, né? E resolveu pegar a questão da falta de cultura de monitoramento. É claro que você vai encontrar em floresta plantada, grandes empresas de floresta plantada, um sistema de monitoramento super detalhado. E em floresta natural, em geral, você não vai encontrar sistema de monitoramento adequado. Monitoramento de atividades nas empresas florestais, o monitoramento em geral é limitado ao cumprimento da legislação. Sempre é para ver, né? No caso de floresta natural, isso é super importante, então faz monitoramento para saber se está tudo certinho, para não ter nenhum problema, né? E ao processo de certificação.
além da legislação, além da fiscalização em floresta natural, além da legislação em floresta natural, no norte, processo de certificação demanda a atenção da empresa para saber se está tudo certo, ela continuar com a certificação. Melhor ela não ter certificação do que ela ter e perder. Então, o monitoramento em geral é visando isso, dentro da legislação, de floresta natural, e atendimento ao processo de certificação, aí é no caso tanto de floresta natural quanto de floresta plantada também. Então, monitoramento para atender esse título, né, certificado. Aí vamos lá para o Voltolini, lá do Sampaio, né? Compreende monitoramento como o acompanhamento sistemático das atividades ou ações executadas. O acompanhamento sistemático das atividades das ações executadas relacionadas a produtos, resultados. Olha só, as ações relacionadas ao produtos, resultados, impactos, processos de execução e contexto que foram realizados. Monitoramento é uma prática que só se aplica em um processo em andamento, Voltolini ratificando, né? Enfatizando. Monitoramento é de um processo em andamento. Ele é realizado durante o andamento de um processo, né? Ou seja, está acontecendo. E o Gosling fala assim, a avaliação sistemática e contínua do processo de trabalho. Veja bem, não é uma avaliação pontual no tempo e no espaço. Não é isso que é monitoramento. E também não é, depois de tudo pronto, ver lá o que tem lá. Não é. Monitoramento é durante o processo de tudo. E de tudo. Produtos, resultados, impactos, processo de execução, contexto. Certo? O Dawson fala assim, mecanismo construído no projeto. Isso é que é fundamental. Assim, ó, você não pode, claro que pode. A gente vai ver isso também com ergonomia de equipamento. Tem uma coisa, quando o equipamento é pensamentado, quando ele é bolado, já se pensar na ergonomia. Essa é uma ergonomia preventiva, uma ergonomia de projeto. A outra ergonomia é aquela que, pô, tá batendo muito, tá fazendo barulho, é desconfortável. Aí é uma ergonomia já de correção, que é sempre mais limitada, sempre mais cara, né? Não é. Da mesma forma, o monitoramento. O monitoramento deve ser concebido, construído, pensamentado no projeto. Quando eu estou pensando no projeto, como eu vou monitorar cada atividade, de forma que a cada momento eu possa saber de cada equipe, para comparar uma equipe com outra, a mesma equipe com o tempo, as equipes com o tempo e uma atividade com outra, certo? Todas o tempo inteiro. Tá? Para quê? Para permitir ajuste em tempo hábil. Então eu já faço projeção, eu já tenho gráfico, já vai dizer assim, ih, rapaz, não vai dar. E aí eu tenho que corrigir graças ao meu sistema de monitoramento. Esse Oakley e Clayton aqui conclui que as principais dimensões de qualquer sistema de monitoramento são: ele é parte integral da administração do projeto, faz parte. E não algo a ser feito por uma equipe fora, não é. O ideal é que a equipe de dentro, ou seja, a equipe que está executando a atividade, nem saiba, nem tome conhecimento do monitoramento. Ela simplesmente preenche formulário. Monitoramento é por fora, não é alguma coisa que você contrata de fora, inclusive porque essa contratação seria de uma equipe especializada e sempre cara. Então vai custear, vai aumentar o custo da produção, e essa não é a ideia de um sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento tem que ser inteligente e imperceptível. Claro que a gente vai ver, então, que ele perde acuidade, ele perde detalhe, porque aí demandaria de você especializar um peão ou alguém de preencher. Em floresta plantada não, porque em floresta plantada as máquinas são super especializadas, peão mais informa
alguns detalhes, por que ele parou, onde é que ele parou, o que é que está acontecendo, e o relatório já sai todo automatizado. Mas a vida não se restringe às grandes empresas de eucalipto, de floresta plantada. Mas então, o monitoramento, a dimensão do monitoramento é parte integral da administração do projeto. E é um processo contínuo para coletar, armazenar, analisar e utilizar a informação. Ok? Então, não adianta só eu coletar, eu tenho que coletar, como eu falei, equipe, de atividade, todas as equipes, todas as atividades e tal. Eu tenho que armazenar essa informação, mas não adianta só armazenar. Eu tenho que processar, está faltando aqui processar e analisar. Depois, logicamente, utilizar a informação. Isso também utilizar a informação. Não adianta nada. E aí, cara, um recurso que auxilia novos dirigentes a se familiarizar com a empresa. Perfeito. Perfeito. Se você chegasse numa empresa, se você não soubesse nada, ou não sabe nada da empresa, de como que é, como é que acontece, sempre tem alguma especificidade, né? Alguma, eu chamo assim de idiosincrasia institucional. Uma forma que você teria para rapidamente se inteirar seria entrar em contato com o sistema de monitoramento. E porque seria ele que seria o seu grande parceiro. É só para você ser suas boas-vindas. Opa, meu sistema de monitoramento. Aí tu pô, como que o sistema de monitoramento? Aí você vai saber como que a empresa funciona. Além de ser uma apresentação muito boa para quem está chegando, como está é também aquele parceiro que é aquele que você vai ter que ter sempre. Mas aí está arriscado e é provável você chegue numa empresa e não tem sistema de monitoramento. Logo, a primeira coisa que você vai fazer, já tem o que fazer, implantar um sistema de monitoramento para você, inclusive, poder trabalhar, né? Trabalhar na forma de engenheiro. A forma de engenheiro. Pegar e vou tomar pé da situação, de engenheiro, de engenheira, né? Tomar pé da situação e vou manter o controle. Voltolini aqui, ó, a prática do monitoramento deve gerar e sistematizar informações. Já falamos sobre isso. Aqui é um outro autor e tal. Subsidiar a melhoria dos processos. Claro, lógico. Como é que você vai pensar em prioridade? Qual é a prioridade que você vai trabalhar? Se você tiver sempre as verbas sempre são limitadas. Então, se a verba é limitada, qual é a sua prioridade? Você vai investir em qual processo? Em qual atividade? Em qual subatividade? Em qual equipe? Em qual indivíduo? Né? O monitoramento é que vai te permitir tomar essa decisão com propriedade. Certo? E o Acker aqui, o desenvolvimento de um sistema de monitoramento se desenvolve nas seguintes etapas. Quando você vai desenvolver o sistema de monitoramento, não tem na empresa. Então eu vou ter que implantar. Primeiro, reconhecimento da necessidade de informação. Se você não reconhece a necessidade da informação para o monitoramento, não tem sistema de monitoramento. Primeira coisa, reconhecer, caramba, isso é fundamental. Porque está arriscado você ir trabalhar em algum lugar, não, aqui não, fica tranquilo. Fica tranquilo, só vem dali, bota para cá, faz o relatório aqui, bota para lá, e aí você você vai, é assim mesmo, tá valendo. Então, primeiro, não, preciso de um sistema de monitoramento, eu preciso de informação. Depois, identificação das variáveis relacionadas. A gente já falou só de 3 aqui, de 3 razões. A gente falou de 3 variáveis e 3 razões. As 3 variáveis que a gente tratou foi produção, foi custo e foi tempo. Essas 3 razões, combinadas de forma diferente, me dão produtividade, custo operacional e custo de produção.
Então, eu tenho que reconhecer a necessidade de um sistema de informação. Necessidade de informação. E a outra, eu tenho que identificar quais são as variáveis que estão relacionadas às informações que eu vou necessitar para poder avaliar se a coisa está boa, né? A gente já tratou de 3 razões relacionadas a 3 variáveis. Depois eu tenho que identificar as fontes das variáveis. Aonde eu vou arrumar? Onde? Em cada atividade. Como que eu vou arrumar? Quais são as fontes? O que vai ser medido? Né? Por exemplo, abertura de picada, quilometragem. Então, a faixa que o cara tá, que quilômetro que ele começou, que quilômetro que ele parou, que faixa que ele parou, sei lá. Identificar as fontes. Quais são as variáveis que eu vou precisar para poder dar aquelas 3 razões, já, em princípio aquelas 3 razões, vamos ver outras. Mas quais são aquelas 3 razões e quais são as fontes, aonde eu vou obter em cada atividade a informação sobre as variáveis. Depois, definição dos responsáveis. Quem serão os responsáveis que preencherão um formulário, quem que vai, a quem que eu vou atribuir a tarefa de me dar informação acerca das variáveis. E aí depois eu tenho que ir fazer a coleta e o armazenamento. Coletar e armazenar. Né? Coletar, digitar, né? Processar. Né? Então, coleto, armazeno, reúne as fichas de campo, entrego de noite no escritório, no final do expediente no escritório, no dia seguinte o pessoal do escritório vai digitar aquela informação, já tem um sistema de processamento, né? Vai processar o dado e produzir relatório. E aí divulgação, ou seja, o retorno. Retorno para quem é importante saber, né? Como estão as coisas. Né? No caso seria você, engenheiro florestal. Então aí no Cancilier e tal, né? As informações devem ser armazenadas num único local e não cada um tem um canto, cada um em cada canto. Não, as informações armazenadas num único local, inclusive para elas poderem ser concatenadas, né? Poder e permitirem uma avaliação do todo. Interpretadas e sintetizadas. Sintetizadas quer dizer o quê? Isso é sistema computacional, é programa. Eu já falei isso, eu não concebo isso numa planilha. Existe, você pode fazer quase tudo em planilha, mas eu não concebo. Eu acho que isso é muito mais prático, mais rápido, mais tudo, num banco de dados relacionais. Né? E aí ele vai sintetizar. Essa interpretação aqui não é a sua interpretação dos índices. A transformação vai sintetizar, quer dizer, reunir, imagina, um monte de ficha de campo todo dia. É claro que aquilo tem que ser sintetizado e interpretado. Aí essa interpretação aqui está no sentido de transformado em índice, para que você possa olhar. E aí, em índice, porque se você fosse ter que ler cada folha dessa, seria inviável. Então ela tem que ser sintetizada, gráficos, tabelas, interpretadas em índices, para que você possa olhar e tomar decisão. Né? Filtrado no que foi importante para tomar decisão. Aí eu já tenho uma consideração. Eu acho que isso, se for um sistema prévio à sua administração, aí você vai filtrar. Não, essa informação não me interessa. Mas não faz sentido você filtrar. Se a informação não é interessante, não faz sentido você coletar ela. A não ser que ela seja importante para uma outra seção, né? Uma outra seção da empresa. Mas se você está monitorando a atividade de exploração, as informações que te interessam, faz a exploração. Cabe filtrar. E na implantação de um sistema de monitoramento, adaptar a metodologia à realidade do processo a ser monitorado. Claro,
eu estou tratando com profissionais mais elaborados, por exemplo, em floresta natural, em floresta plantada, com técnicos que tem uma capacitação de nível médio, né, para cima, né, então, nível médio, né, técnico, eu posso ter um sistema mais complexo. Isso eu estou trabalhando em floresta natural e eu estou trabalhando com um peão que sabe mexer com terçado, né? Então eu tenho que adaptar o meu sistema de monitoramento, eu tenho que pensar nisso. Eu não posso botar um bode na sala. Tem que pensar que o bom é inimigo do ótimo. Poderia que, mas não vai dar. Pelo menos por enquanto não vai dar. Eu tenho que fazer uma coisa adaptada à realidade e para satisfazer a minha necessidade. Vai ser o detalhamento ali para possibilitar eu saber a hora que ele parou para ir no banheiro, parou para comer, saiu da comida, parou, bebeu água. Ah, de repente, não. No caso de colégio natural, vai ser que hora que ele começou a trabalhar e que hora que ele terminou. Para ver um exemplo aí. Acho que a gente já viu. E ponto. O resto é o que ele produziu. Ainda conciliar, né? Então, 4 recomendações para implementação de sistema. Opa, estão falando assim, ó, você chegou, não tem um sistema, opa, então você vai implantar. Ou você chegou, tem um sistema e você vai analisar o sistema para ver se ele é adequado. Né? Priorizar baixo investimento em recurso humano e financeiro. Claro, ele não pode ser caro. Se for caro, é uma outra atividade, que não é a atividade fim da empresa. Então, ele tem que ser barato, ele tem que ser quase nada, ele tem que ser todo informatizado, ele tem que ter em processos simples, ele tem que ser barato. Principalmente no campo lá, para coleta de informações. Ou seja, o mínimo possível de dados. Qual que é esse mínimo possível de dados? Os dados que são importantes para a análise, que a gente vai ver. Né? Já vimos 3 razões baseadas em 3 variáveis combinadas de forma diferente. Veremos outras informações. Claro, já falamos, estamos falando de novo, monitorado continuamente. O monitoramento tem que ser contínuo. O monitoramento ele tem que ser racional. Então, usar a técnica na sua forma mais compreensível e aplicável. Não pode precisar de um doutor, de um técnico especializado, de alguém que fique ali vendo para saber se está dando certo, se está preenchendo direito, se o computador. Não, não. Ele tem que ser. Então, você tem que baixar a bola. Você quer informação, mas você não pode, de novo, você não pode botar um bode na sala. Tem que ser fluídico. É, Peão tem que. Peão, cai pro natal, mas se não for, então pode até ser uma coisa. Ele tem que ser fluídico, ele tem que ser natural, compreensível. Ninguém pode ter dúvida nenhuma. Hora que começou a trabalhar, hora que terminou de trabalhar, qual é a máquina que você está trabalhando? Quem é você? Como? Aonde você está trabalhando? As coisas são todas fáceis do cara preencher. Técnicas muito eficazes, né? Porém complexas e sofisticadas, pode não proporcionar o resultado desejado. É exatamente isso. Por que não vão proporcionar? Poderiam até, só que elas seriam gastas, seriam custosas, né? Tem que ter um gasto, né? Um gasto que não é o caso de um bom sistema de monitoramento. Terceiro ponto, selecionar técnica em função das características dos participantes. Já falamos sobre isso. Dependendo de com quem que eu estou lidando, eu tenho que fazer um formulário ou um coletor de dados. Vou botar um coletor de dados na mão de um peão que mal sabe escrever. É uma velha prancheta, uma folha de papel, que aí ele vai ter até, né, saco plástico, ele vai ter até mais, tá mais confortável. Claro que eu posso ir melhorando aos poucos, claro. Mas a questão não é que você vai chegar lá. É agora, na realidade. O que dá para fazer? Então, o que você vai fazer é o que for adequado na realidade específica. Uma vez que você tem que fazer um monitoramento de tudo. A projeção é projeção. O monitoramento é de tudo. Agora.
Então, forçar atividades pouco usuais costuma ser perda de tempo e talento, né? Perda de tempo, talento. Às vezes o cara uma- é muito bom numa determinada atividade, por exemplo, senso de direção. Estou falando de exemplo de máquina, né? Senso de direção ou de identificação, e você está obrigando ele a preencher uma coisa que vai ser legal para você, mas para ele está perdendo tempo. Ele não está fazendo aquilo que ele deveria fazer de verdade. E aí, claro, aí as coisas vão ficando meio redundantes. Claro, não pode restringir a flexibilidade e a agilidade. Então tem que se adaptar. Na hora ali, não vamos ver como é que é. Pode fazer um planejamento, claro, mas aí não, né, não vamos ver, conforme vai andando a carruagem, é que vai fazendo as adaptações. Seja de olho. Então, pequenas empresas podem sofrer mais com a implantação do sistema de monitoramento. A intuição e a adoção de alternativas podem ser fundamentais nesse caso, certo? E aí tá, um processo de desenvolvimento de uma metodologia de monitoramento possui duas partes. Obtenção das informações em campo. Elaboração de formulários, claro. Elaboração de formulário para obtenção da informação de campo específico para cada equipe e atividade. Então, a primeira coisa é a identificação das atividades. Quais são as atividades? E distinguir uma da outra. Atividades distintas, equipes distintas, mesmo que o mesmo indivíduo possa participar de várias atividades, várias equipes, mas atividades distintas, equipes distintas e formulários específicos. Armazenamento e gestão das informações obtidas. Considerando consolidada, né, a elaboração de um sistema digital, aí é claro, aí não dá outro. Porque isso, aí tudo bem, até aí foi legal. Foi adaptado, de acordo com a realidade da peãozada, do pessoal de campo, né? Considerando cada atividade. Então foi tudo certo. É simples, fácil obtenção, fácil registro, beleza. A informação mínima necessária, filtrada, beleza. Mas uma vez é isso. Outra coisa é você pensar assim, que são muitas equipes, muitas atividades. E é por todo o tempo, de todas as equipes, de todas as atividades. Então tem que ter um sistema mesmo de armazenamento e processamento de dados. Então nós vamos lá, ó. Primeiro eu identifico a necessidade de informação. Eu tenho que identificar. Eu tenho que reconhecer. Na verdade, não seria nem identificar. Eu tenho que reconhecer a necessidade de informação acerca da produção, da produtividade, etc. Vai ver ainda essas coisas. Em tempo real. Esse tempo real é meio relativo, porque às vezes por exemplo, o desmatamento da Amazônia em tempo real, que é o DETER. O PROD faz um relatório de desmatamento da Amazônia a cada ano. O DETER é a ideia de desmatamento em tempo real. Só que tempo real não é exatamente no mesmo tempo, porque o satélite faz o registro. Essa imagem do sensor tem que ser captada, ela tem que ser processada, ela tem que ser encaminhada para uma seção que vai fazer o georreferenciamento da imagem, vai fazer uma amostragem, vai fazer uma interpretação, parte automatizada, parte não, tem uma conferência. Depois ela é encaminhada para o órgão, às vezes para uma outra instituição, no caso do INPE e IBAMA. Aí vai lá para o IBAMA, vai lá no setor lá de fiscalização, aí recebe lá esse gap aí, agora chama em tempo real, esse gap aí é em torno de uns 15 dias, não modificou, mas ele pode ser até em torno de, mas chama em tempo real. Então, esse cara tem necessidade de informação acerca da produção, da produtividade, etc., em tempo real. Quer dizer o quê? Chegou as fichas de campo, entregou no escritório no final do dia. Cada responsável por equipe, alguém junta tudo, entrega no escritório. Aquilo ali está guardado no escritório. No dia seguinte, aquilo ali vai ser digitado. No outro dia de manhã, é que o técnico, talvez, se for nesse, é um exemplo só que eu estou dando, é que você ou alguém vai pegar já tudo processado automaticamente.
Claro, né? Não é o digitador que vai ficar fazendo o gráfico. Ele tem que ser, apertou um botão. E aí que vai ser. É em tempo real, mas aí no caso aí, nesse exemplo, são 3 dias de diferença entre o que ocorreu e o que você viu, tá, de traduzido, sistematizado, né? Depois, então, se eu tenho a necessidade de informação acerca da produção e da produtividade em tempo real, então eu preciso da necessidade. Eu tenho a necessidade, admito, reconheço a necessidade de um sistema de monitoramento. Depois, então, eu tenho que identificar as atividades a serem monitoradas. Eu tenho que identificar quais são as atividades a serem monitoradas. Eu tenho que identificar as atividades. Depois, eu tenho que elaborar formulários de campo ou adequar o sistema de monitoramento aos formulários de campo já utilizados na atividade. Às vezes, tem atividade que não é, aquela que não estão ligadas diretamente a volume de madeira, dinheiro, né? É só a tarefa, vai lá e faz ali. Aí não, agora tem que ter um formulário mais simples. E aí depois o desenvolvimento de um sistema de processamento de dados. Então eu elaboro o formulário de campo para coletar dados, agora eu tenho que desenvolver um sistema de processamento de dados. E aí depois eu tenho que definir o mecanismo de efetivação. A gente vai falar ainda o que é efetivação. Porque não adianta eu processar o dado se eu não efetivar o meu sistema de monitoramento. Eu posso passar por todas essas etapas, reconhecer a necessidade de um sistema, aí eu tenho que elaborar um sistema, aí eu tenho que identificar as atividades que vão ser monitoradas, distinguir as atividades, né? Aí depois eu vou elaborar um formulário para cada atividade, depois eu vou desenvolver um sistema de coleta e processamento da informação, mas tudo isso só vai funcionar, só vai ser efetivo se subsidiar a tomada de decisão. Se não subsidiar a tomada de decisão, é só um relatório para ficar ali na mesa do chefe, tá? Então, parâmetros para avaliação e monitoramento de sistemas. Vamos conhecer agora outras razões. A gente já conheceu aquelas 3 lá. Produtividade, custo operacional e custo de produção. Vamos conhecer agora a eficácia. A eficácia é uma razão que trata no numerador o que foi realizado e no denominador o que era para ser realizado. Logo, ela não tem unidade, então a eficácia pode ser maior ou menor que 100%, maior ou menor a 1. Porque se eu fiz mais do que eu tinha sido, então tive uma eficácia maior que 100%. Então, uma razão que trata de quantidade. Eficiência. A eficiência, ela tem 2 formas de analisar. Mas o básico da eficiência é a energia. Quanto menos energia eu gasto para executar uma determinada atividade, para ser eficaz, então, quanto menos energia eu gasto para unidade de produção, ou seja, para minha eficácia, mais eficiente eu estou sendo. Esse é o conceito geral. Na exploração, a gente usa o usual, né? No numerador, se usar o tempo de agregação de valor, o tempo que a máquina está fazendo aquilo que ela realmente foi concebida para fazer, sobre a hora de efetivo trabalho dela. Porque na hora de efetivo trabalho, na hora que começou o expediente, na hora que terminou o expediente dela, ela não está agregando valor. Então, eu posso ter uma razão de eficiência, certo? Do tempo de agregação de valor sobre o tempo total. Aí existe uma questão que você tem que ter consciência, né? Que você vai ver em trabalhos de eficiência o tempo de retorno não contando. Não contando como tempo de agregação de valor. Claro, a pessoa está retornando, a máquina está retornando. Ou ela está se locomovendo. Então,
não seria, teoricamente, para contar como tempo de agregação de valor, embora autores contem esse tempo. Só contam o tempo como não tempo de agregação de valor, de não eficiência, tempo de desperdício de tempo dentro da hora de efetivo trabalho. Certo? Isso é ruim, no meu entender, na minha singela opinião, porque se o Ford fosse pensar dessa forma, ele não teria revolucionado a indústria automobilística. Ele viu que o operário gastava tempo se locomovendo, pegando e colocando no lugar ferramentas. E aí ele desenvolveu esteiras, de forma que até aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, satiriza esse momento da indústria, mas foi um momento super revolucionário que possibilitou diminuir o custo de produção absurdamente, muita gente passar a ter acesso a carro. Hoje, por exemplo, quase todo mundo tem acesso quase todo mundo mal tem, eu digo assim, tem um salário normal, tem acesso a comprar carro. Então, foi por quê? Foi por causa da linha de produção. Foi por quê? Porque se pensou. E aí, para o Ford, é claro que o tempo de volta não é um tempo de agregação de valor, mas você verá em trabalho, você pegar um trabalho sob medida de eficácia e eficiência, de atividade de exploração, o tempo de deslocamento da máquina volta vazio, volta sem carga, também é contado como um tempo de eficiência. O que você tem que fazer? Você tem que saber o que ele levou em consideração. Inclusive, autores diferentes consideram alguns consideram alguma coisa, outros consideram outros. Então você tem que saber o que o autor está levando em consideração, se você quer fazer alguma comparação, e você tem que saber também o que você vai considerar para quando você vê só a tabela de eficiência ou o gráfico de eficiência, saber o que aquela eficiência está levando em consideração. Aí aquele pingo que vira letra. Você tem que saber o que aquilo ali está dizendo. E efetividade. Efetividade, assim, para dar um exemplo bem claro de efetividade, eu tô definindo bem claramente o que é eficácia, já foi. O que é eficiência, e agora efetividade. Efetividade, vamos dizer que você tem um problema sério numa determinada comunidade de parto prematuro, de adolescente, menina adolescente, ou menino e menina adolescente tendo filho pequeno. E aí você resolve fazer um programa para diminuir esse trágico problema social. Trágico, esse dramático, trágico problema social, não só para os genitores, como para as crianças. E aí você resolve fazer um sistema com propaganda, com distribuição de camisinha, com palestra, pá. E você é super eficaz nesse programa. Você executa todas as atividades. Então, distribui até mais camisinha que estava planejado. Deu mais palestra do que tinha sido planejado, projetado para ser para conclusão, né? Aí foi super eficiente, economizou recursos, não falei que eficiência tem a ver com gasto de energia, foi super eficiente, economizou recursos, gastou pouca energia para executar todas aquelas atividades, né? Garantiram a sua eficácia. Mas o índice de natalidade em adolescentes, né, não diminuiu. Quer dizer que você pode ter sido eficaz na execução, pode ter sido eficiente, né, na execução, mas não foi efetivo. O projeto não foi efetivo, ele não mudou a realidade. No caso, na exploração, a efetividade é o abastecimento integral da empresa. É aquela coisa do cara não arrumar desculpa, né? Foi lhe dado uma tarefa, o cara deu o jeito dele, executou a tarefa. Ah, mas você está falando de eficácia? Mas estou falando no modo geral. Ele fala, não, mas a empresa não deu porque aconteceu alguma coisa, aconteceu outra coisa. Essa coisa que aconteceu e que não aconteceu, que a empresa, a indústria, faltou, a serraria
não funcionou a safra inteira, não, desculpe, o ano inteiro que ela foi projetada para funcionar, os 2, 3 expedientes que de repente ela foi projetada para funcionar, que ela pode, né? Projetada para funcionar 2, 3 expedientes, 1 ou 2 ou 3 expedientes, né? E aí não teve abastecimento, então a exploração não foi efetiva por algum motivo, certo? Então, no caso de efetividade aí, seria o objetivo geralzão mesmo, a razão de ser. Então, a eficácia, como já falei aqui, é uma razão, certo? Entre a produção realizada e a produção esperada ou a produção planejada. Aí o algoritmo está aí, a identificação de todas as etapas de produção, a eficiência, desculpe. A eficácia já foi, essa razão aqui. A eficiência, então, identificação de todas as etapas de produção, inclusive esperas, inspeções, movimentação com carga, sem carga, todas as etapas, identificação de todas as etapas, medição do tempo de gasto em cada etapa de produção e determinação do tempo de produção total, seria a soma de todos os tempos parciais, certo? E o tempo real, ou tempo de valor agregado, o tempo da atividade efetivamente, que a gente já falou isso, necessária à produção. Aqui, quando fala necessária à produção, a volta sem carga passa a ser incluída, dependendo do autor, mas eu lembro, estou reivindicando aqui o Ford. Volta sem carga não está agregando. Ah, mas ela vai ter que voltar. Sim, por isso, autores consideram a volta sem carga como tempo de agregação de valor. Mas se você for pensar como tempo de agregação de valor, aquilo que a máquina foi feita para fazer, que foi feita para o quê? Empilhar, descascar, traçar, tá certo? O que ela foi feita para fazer. Aí o resto é o resto. O resto não é tempo de agregação de valor. Então aqui você tem que saber para qual lado você vai. Tempo de agregação de valor ou tempo, atividade efetivamente necessária à produção. Ah, mas ele é obrigado a voltar. Quem vai trazer ele de lá? Verdade. Vai ter que decidir ou não decida. Mas eu quero dizer, no seu sistema de monitoramento você vai decidir. Mas, de qualquer jeito, você não pode decidir em cima de um trabalho de outrem, mas tem que saber o que ele levou em consideração. Então, a eficiência da produção seria a eficiência da produção, eficiência seria o tempo real ou tempo de valor agregado sobre o tempo de produção total ou a hora de efetivo trabalho. Certo? E aí, outra razão, então já tratando de eficiência, eficácia e efetividade. Agora a gente vai falar de disponibilidade operacional ou disponibilidade mecânica. Eu tenho tempo que eu perco ou que eu tenho que investir na manutenção da máquina. Esse tempo a máquina não está disponível. Eu tenho que gastar esse tempo, porque se eu não gastar esse tempo, a máquina vai escangalhar, ela vai pifar, ela não vai produzir o suficiente, ela não vai produzir adequadamente. Então eu tenho que parar ela. Esse tempo que eu tenho que parar, o tempo de manutenção dela, ela não está disponível. Então, a disponibilidade operacional seria, então, uma razão entre o tempo operacional, o tempo programado para o trabalho, tempo que ela está disponível para o trabalho, né, sobre o tempo total. Certo? Esse tempo total aqui seria o tempo. Aqui que mora o perigo aqui de novo. Você tem que estar atento para isso. Esse tempo total aqui, que seria o denominador dessa razão, pode ser o tempo total mesmo, 24 horas, menos o tempo de manutenção, ou o tempo programado para o trabalho, mais o tempo de manutenção. Ué, isso é diferente? Isso é completamente diferente. Se a máquina está trabalhando no ambiente, ela é capaz de trabalhar 24 horas por dia, então é o tempo total, que seria 24 horas por dia, menos, ou se você estiver pensando em dia, né? Porque às vezes não é dia, é semana. Tem manutenção que não é diária, tem manutenção que é semanal, mensal, não importa. Em termos de hora, né? Nem semanal nem mensal, acaba sendo, mas é em termos de hora de trabalho.
né? Hora da correia, hora do pneu. Então, é o tempo total menos o tempo de manutenção. Seria, então, o denominador aqui. Desculpa, o tempo total aqui seria, aí o tempo de manutenção é subtraído do tempo do numerador. Então, seria o tempo aqui que ela trabalhou, o tempo que ela poderia trabalhar, menos o tempo de manutenção sobre o tempo total, e esse tempo total poderia ser 24 horas. Ou então não, o tempo programado para o trabalho, e no denominador, o tempo programado mais o tempo de manutenção. Isso é uma decisão também, que você tem que tomar, como que você vai levar em consideração. Exemplo. Uma máquina que trabalha em floresta plantada, ela pode trabalhar 24 horas. Tem luz, iluminação, corte raso, floresta plantada de eucalipto, para produção de celulose. Tora curta. Pô, olha só, já está sabendo de tudo, né? Tora curta, sistema de tora curta, né? Aí, pô, um harvester com iluminação, vai tirando tudo. Ele pode trabalhar 24 horas. Só que ele vai ter que parar para manutenção. Então, qual vai ser a disponibilidade operacional dele? O tempo que ele está disponível para o trabalho, seria as 24 horas, menos o tempo de manutenção. Então, menos tempo de manutenção. Esse tempo que ele está disponível para o trabalho, sobre o tempo total, que seria as 24 horas, essa seria a razão ou a disponibilidade operacional. Floresta natural. Floresta natural, então tá, pô, não tem como trabalhar de noite. Nem pensar. Abate, arraste, nem pensar. Tá, carregamento de pátio, transporte, pode. Transporte secundário, carregamento de pátio, pode. Pode. Coisa que faz na hora do surf. Mas abate, arraste, nem pensar. Então, você nunca atingiria uma disponibilidade operacional de 100%. Você teria que descontar isso. O tempo total seria o tempo de luz. Esse seria o tempo de luz. Inclusive, se você for pensar dessa forma, o tempo de manutenção pode ser na oficina de noite. Então, nem coisa. A disponibilidade operacional chegaria a 100%. Ela está 100% do tempo passível dela trabalhar, ela estaria trabalhando. Porque a manutenção é feita de noite. Então, o importante é você saber que disponibilidade operacional tem que descontar o tempo que ela não pode trabalhar, porque precisa de manutenção, né? E aí você tem que saber qual é o sistema que você está trabalhando. E aí o que você vai colocar no numerador, o que você vai colocar no denominador. Certo? E mais, uma vez sabendo isso, interpretar isso dessa forma, na hora você vê uma tabela, um índice, um gráfico, coisa assim. Certo? Então, o tempo utilizado para a manutenção do equipamento. O tempo utilizado. Eu tenho quando eu estou tratando assim de tempo de manutenção, eu estou botando tudo num saco só. Mas o tempo de manutenção do equipamento, é o tempo de manutenção preventiva. Aquele tempo que eu faço, por exemplo, no carro. É de 50 mil quilômetros, né? A cada 10 mil quilômetros. Tem uma tabela lá. No carro, você pega o manual de qualquer carro, tá lá. A cada tantos quilômetros tem que trocar a correia, tem que trocar a vela, tem que trocar o óleo, tem que trocar isso, trocar aquilo. Tá a tabela dizendo o que é para fazer. Então, para o carro, para evitar problema, para evitar desgaste, para evitar prejuízo, para evitar interrupção de processo. Para o carro, agora está na hora de fazer a manutenção preventiva. Para o veículo, para a máquina, troca a correia, analisa. Às vezes é só coisa de análise mesmo, às vezes não, trocar óleo mesmo do carro. Aí tem limpar filtro. Tem coisa que é diária. Tem coisa que é diária, você vai me cobrar, eu vou esquecer. Porque tem vários manuais que eu posso apresentar de exemplo, mas eu vou esquecer, não está aqui. Mas tem coisa que é diária, tipo o pré-filtro de ar. A máquina está trabalhando no mato. Então, a máquina está trabalhando, ela está trabalhando, está caindo folha direto. O filtro de ar que vai jogar o ar para combustão tem um pré-filtro em cima.
é uma orelhinha assim, parece um bolo, um pudim, uma forma de pudim. Você tira uma borboleta, tira assim, tira aquelas folhas lá. Pode só pegar folha, galho, aquelas coisinhas que poderiam ir lá direto pro filtro. Não, então tem o pré-filtro, depois tem o filtro. Manutenção de bateria. É só tirar ela, desligar e jogar água fervendo em si, para não ficar com resíduo que vão fazer perda, né? Vão gerar perda, né? Escape de dia, né? Então tem coisas que são coisas diárias, tem coisas que são coisas que não são diárias, depende mais de hora. Então, mas isso é manutenção preventiva e cada máquina, cada equipamento tem a sua tabela de manutenção preventiva. A outra é a manutenção preditiva, porque a manutenção preventiva, a máquina vai e entra na oficina. Você não chega na máquina assim, chega lá, o cara, opa, vai e te devolve. Não é. Ela entra lá, tá na fila. Tem uma fila lá, tem uma galera lá que se você fizesse isso, chegar lá na hora, você teria que ter um planejamento tão absurdo que é difícil. Não é. Então, vai chegando, vai tratando, mas tem uma determinada fila. Mas só acontece que você pode estar num momento, por causa do seu monitoramento, e o bicho tá pegando, você já ampliou o horário de expediente, está dando hora extra, você diminuiu o horário de folga, então, que é os dias de folga, você está arregaçando, e mesmo assim o bicho não tá dando certo. Aí você meio que abandona, ou abandona no que puder, a manutenção preventiva, para fazer a manutenção preditiva, para em vez de para lá, fica esperando, para trocar a correia já com antecedência, já pensa na vibração da máquina. A máquina está vibrando demais. Não, então aí é uma manutenção preditiva. Ela vamos assim, é um premeditar o breque, não deixar escangalhar. Premeditar o breque, usando essa manutenção preditiva, então, ela carece de equipamento. Eu posso usar, então, a correia ao máximo, pneu ao máximo, mas eu tenho que estar olhando ali. E aí eu preciso de equipamentos, né, para trocar antes dela parar e interromper o processo de produção. E a manutenção corretiva já é o pior do mundo. E também acontece, por mais que eu faça manutenção corretiva, preventiva ou preditiva, sempre está sujeito. E eu acabo correndo. É até uma medida da minha qualidade de prevenção, né? Mas a corretiva é quando escangalha mesmo. Quebrou, pronto. Quebrou. Às vezes veio com defeito de fabricação a peça. Às vezes é o local que ela está trabalhando, a topografia, o clima, o solo. E aí quebrou, pronto. Aí tem que ir lá corrigir. Então aí para. A corretiva é o pior do mundo. A corretiva acontece, a máquina para. A equipe para. Não é a preventiva nem a preditiva. A preditiva é para momento de emergência, mas a corretiva não. A corretiva já é o pior do mundo, né? Aí eu tenho que fazer inspeções, eu também tenho que fazer. Isso aqui eu estou falando do tempo de manutenção, que não é o tempo da disponibilidade operacional. Então, a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, a manutenção corretiva, as inspeções que eu tenho que ir lá inspecionar para ver, tem que fazer isso, né? O motorista vai pegar um carro. Assim, tem aquela coisa de, cara, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, o ideal seria cada carro com um motorista. Ele sabe exatamente, ele cuida com o maior carinho, que é ele que vai pegar no dia seguinte. Então, quando não é ele, deixa para o outro. Aí o cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, às vezes não é possível isso. Uma máquina, por exemplo, que trabalha 3 expedientes, não dá para o cara ficar com. Então, o operador, na hora que ele vai assumir a máquina, ele tem itens de inspeção para ele saber se está funcionando, né? O alerta, os faróis, né? O alerta de ré, né? Ele tem itens que ele tem que olhar, né? Se o filtro, o pré-filtro está limpo, ele tem itens de inspeção
que tem da máquina ou do veículo, do equipamento, né? Aí a lavagem também, lavagem, né? Lubrificação e abastecimento. Tudo isso aí consome tempo. Não é tempo que a máquina vai estar disponível, né, para trabalho. Então, o tempo utilizado para manutenção do equipamento. Na manutenção preventiva. A manutenção preventiva é programada, é em horário pré-determinado, visa aumentar a eficiência do processo de produção. A gente já falou sobre isso, né? Das máquinas, do equipamento, né? Reduzindo a quantidade de retrabalho, e evita a interrupção na produção. A interrupção é feita depois, preventivamente. Aí depois tem a preditiva e a corretiva. Manutenção preditiva para cenários desfavoráveis, como o bicho está pegando, baseado no estado real da máquina ou do equipamento, mas é claro que é antes da coisa estourar, né? E carece de implantação de novas técnicas e equipamentos, né, cara? Ultrassom, câmera, checklist de inspeção para olhar lá, né? Também não só uso de tecnologia, mas também com checklist de inspeção. E aí depois a manutenção corretiva. A manutenção corretiva aí já é o quando acontece mesmo, quebrou, partiu, aquela coisa. E o que é a taxa de utilização? Mais uma razão para a gente saber. A gente falou disponibilidade operacional, não falou? Disponibilidade, a gente tratou bem de disponibilidade operacional. Agora vai falar de taxa de utilização. A taxa de utilização é justamente a razão entre a hora de efetivo trabalho, não estou falando de eficiência, é a hora de efetivo trabalho sobre a hora disponível para o trabalho. Então, eu estou usando manutenção preventiva. Então, a máquina para trabalhar 3 expedientes. Mas desses 3 expedientes, eu gasto 3 horas, vamos dizer, para manutenção preventiva. Ela fica 3 horas, 2, 3 horas lá para manutenção preventiva. Então, ela está disponível para trabalhar 24 menos 3, 21. 21. E quantas horas ela efetivamente está trabalhando? Ela pode trabalhar 21 horas. Ela está disponível para o trabalho, é a disponibilidade operacional, que é o tempo 21 sobre 24. É uma razão também, né? Então tá, mas nesse 21, quanto que eu estou utilizando? Isso é taxa de utilização. Quanto que ela está utilizando em média? Né? Isso é importante, porque você tem que pegar toda essa informação em tabela, em gráfico, de máquina, de equipamento, né? Tem que olhar isso. E tem que ver a dinâmica disso também, para ver se está piorando, se está melhorando. Nem sempre você está no ótimo, né? Mas você tem que ter uma dinâmica, então pode querer um gráfico, uma dinâmica, a tangente da curva. Não é, mas, pô, pensa bem, se você sabe entender, sabe interpretar o que está acontecendo, e você vê que a taxa de utilização está baixa, não adianta você reclamar com a manutenção. Você pode até querer aumentar o pessoal da manutenção, melhorar o processo de manutenção, para você gastar menos tempo na manutenção, mais dinheiro, lógico, né? Mais dinheiro, mais gente, melhorar menos tempo na manutenção, ela ficando mais disponível, aí você aumenta a disponibilidade operacional, mas a taxa de utilização está baixa. Não adianta. Então você tem que olhar as duas coisas. Na verdade, você tem que olhar todas as razões que a gente viu aqui até agora. A gente viu o quê? Produtividade, custo operacional, custo de produção, eficiência, eficácia, efetividade, disponibilidade operacional, taxa de utilização. São as razões que você vai gerar no seu sistema de monitoramento. Vai gerar, então, daí sim, relatórios curtos, concisos, você bate o olho, já tem que ver. Todo aquele monte de material, de todo dia, de todas as equipes, tem que ser sintetizado, interpretado aí na interpretação no sentido de transformado em gráfico, em tabela, né? Com tangente, com projeção, para você de manhã ou no final do dia, depende da dinâmica, né? Para saber como é que vai ser o dia seguinte, saber como é que para onde é que você vai, se olhar, né? E estabelecer prioridade, né? O que eu vou fazer hoje? Para que lado eu vou?
Então, a eficiência operacional é justamente isso. Que é a taxa de utilização. Não, é o tempo de trabalho efetivo sobre o tempo total. Não, vacilei aqui. Isso aqui é só uma outra, por isso que eu chamei eficiência operacional do B. É porque dependendo da, da bibliografia, não vai usar a expressão disponibilidade operacional. Aí é que tá. Não tem regra, né? Dependendo do autor, vai chamar de uma forma, vai chamar do outro. Não só você tem que saber, você tira o tempo de manutenção, se você bota o tempo total no denominador, se você bota o tempo disponível mais o tempo de manutenção, isso você tem que saber o que está fazendo, mas também tem, às vezes, pela bibliografia, fala de disponibilidade operacional, e às vezes fala em eficiência operacional e confunde com a eficiência lá. A gente já viu lá, de eficiência, eficácia e efetividade. Então, aqui a produtividade a gente já viu, passar batido. Né? O custo de produção a gente já viu, passar batido. Né? O custo operacional a gente já viu, passar batido. Depois, então, um exemplo, por acaso, vou citar aqui um exemplo em manejo de florestas naturais da Amazônia. Uma floresta natural da Amazônia. Pronto. Atividade. Eu tenho que saber quais são as atividades. Eu tenho que primeiro distinguir as atividades. Tá certo? Para botar um formulário para cada atividade. Para depois ver quais são as variáveis que eu vou coletar em cada atividade. Então, aquele algoritmo. Então, uma atividade, implantação da unidade de produção anual, demarcação das unidades de trabalho. É que é a mesma coisa. Você implanta a UPA através da demarcação das unidades de trabalho. 2. Realização do censo florestal. 3. Sinalização de estradas e pátios. 4. Construção de estradas e pátios. Eu estou me atendo aqui só às atividades de campo. A de escritório, não. Sinalização de estradas e pátios. Construção de estradas e pátios. Abate, destoplamento e traçamento de árvores. Traçamento quando é necessário. Planejamento e sinalização de picadas de arraste. Arraste, transporte primário. Romaneio, em parte de estocagem. Carregamento de toras para transporte secundário. E monitoramento e desenvolvimento da floresta. Esse carregamento de tora é porque daí a tora carregou, agora já é logística, né? Já foi embora. Mas você poderia ter colocado aqui, né, o monitoramento do transporte também. Deveria terceirizado, mas é o monitoramento do transporte também. Mas o monitoramento do desenvolvimento da floresta é uma atividade que também demanda tempo. E aí, manutenção de estradas e pátios. Não, são atividades que têm que ser executadas e demandam tempo. E tem que ser monitorados. Então, precisa de formulário. Então, primeiro eu já identifiquei cada uma dessas atividades. E agora eu vou desenvolver um formulário para cada uma delas. Então, identificação das atividades. Opa, aqui está meio fora de bagunçou aqui. Então, identificação da atividade, definição dos resultados do monitoramento que eu quero de cada atividade, por exemplo, quilômetro por hora, metro cúbico por hectare, hectare por hora, metro cúbico por hora, etc. Eu tenho cada atividade, tem que ver o que aquela atividade faz, para eu saber qual que é a razão que vai me dar, que eu quero, para avaliá-la. Né? E a identificação das variáveis a serem coletadas em campo. Se eu tenho as razões aqui, então eu já sei quais são as variáveis que eu preciso coletar no campo. Então, etapas para continuidade da etapa construção do sistema de informação. Aqui, ó, tem identificação das variáveis, C, elaboração dos formulários para a coleta das informações de cada atividade. Certo? Ou adequação do formulário pré-existente. Se eu chego lá, vou implantar um sistema de monitoramento e nesse sistema de monitoramento existe, nesse sistema de monitoramento, eu vou implantar um sistema de monitoramento. Aí eu defino as atividades, eu vou olhar na atividade, a atividade já existe um formulário, então eu vou adequar o meu sistema de monitoramento àquele formulário para eu não causar nenhuma solução de continuidade. Botar um formulário novo nas equipes, não, pode dar problema. Então eu posso só botar assim, em geral, dependendo da atividade, é só hora que começou, hora que acabou. Qual é a máquina que já está trabalhando?
Em geral, eu posso botar pouca coisa para já me satisfazer aquele formulário. Depois, construção de um banco de dados para absorção da informação, processamento de dados, emissão de relatórios, certo? Se eu não fizer isso no banco de dados, eu vou gastar mais energia. A eficiência do meu sistema de monitoramento vai ficar comprometida, certo? E o vínculo de banco de dados com planilha, editor de texto deve ser considerado, porque você pode fazer isso. Vincular tudo de forma a ser tudo automatizado. Esses softwares permitem isso, inclusive SIG também. Então, definição das variáveis e dos atributos. O que são as variáveis? Variável pode ser quilômetro, a variável pode ser hora inicial, hora final, anotador, né, responsável, máquina, definição das variáveis. E atributos. Esse atributo pode ser o quê? Data e hora, pode ser texto curto, pode ser sim ou não, que é booleano. Então eu tenho que definir as variáveis e os atributos para satisfazer o meu sistema de informação. Então, definição de tabelas, agora eu estou lá no banco de dados. Eu vou definir quais são as tabelas que vão ter que ter no meu banco de dados. A identificação do relacionamento entre tabelas, entre entes. Depois, elaboração dos algoritmos, ou seja, qual vai ser o processamento que vai dar, que vai ser realizado, automatizado, pegando as variáveis, os registros das variáveis, e somando, multiplicando, pegando média, ordenando por, seja lá o que for, né? A elaboração dos relatórios, depois o teste de funcionamento de um sistema de informação. Aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, atividade, delimitação de uma unidade de trabalho. Quais são as variáveis do cabeçalho do meu relatório? Qual é a UPA, qual é a unidade de produção anual que está, qual é a unidade de trabalho, que data é e quem é o responsável. Qual é a variáveis do corpo do relatório, do formulário dessa delimitação da unidade de trabalho. Hora que começou, a faixa inicial, a baliza inicial, a baliza final, a hora final, a faixa final, desculpe, e a hora do término. Com essas variáveis aqui, eu já posso saber, aqui não tá, tá aqui o responsável, quem fez, quando fez, aonde fez, tá certo? Qual foi a produção, qual foi a produtividade, certo? E aí sucessivamente, no censo, aí no censo tem mais variável, que é mais complexo. Vale a pena ver a monografia, então, do Rafael Sampaio, né? Que aí ele faz isso de forma muito mais detalhada. E aí, no banco de dados, eu tenho variáveis comuns. Por exemplo, comprimento da faixa em metro, CF, é a sigla do comprimento da faixa. Você lida com muitas variáveis, então na hora que você está montando o banco, está arriscado você dar um mesmo nome, a mesma sigla, para variáveis diferentes. Então, cabe você fazer uma tabela com o nome das variáveis, certo? E as respectivas siglas. Então, distância entre balizas, dB, o padrão no cálculo natural é 25 metros. Largura da faixa, LF, padrão é 50 metros. Comprimento da faixa, hora no início do expediente, hora final, volume para cálculo, fator de forma para cálculo do volume. Depois, então, olha aqui um exemplo de algoritmo. Abertura de picada ou delimitação do T. É a mesma coisa. Você delimita uma unidade de trabalho, implanta uma unidade de trabalho. Você implanta uma unidade de produção anual. Você implanta uma área de manejo florestal através da implantação de unidade de produção anual. Você implanta unidade de produção anual através de implantação de unidade de trabalho. Você implanta unidade de trabalho através de abertura de picada e baliza. Então, qual seria a produtividade? A primeira faixa, quanto que ela fez? Seria o comprimento da faixa, 1000 metros, menos a baliza inicial. Por quê? Se ela começou no 100, na primeira faixa, ela vai fazer do 100 até o final da faixa. Então, a produção na primeira faixa seria o comprimento total da faixa menos a baliza inicial. Que a baliza inicial diz quanto é que é a distância da origem para onde ele começou. Se ele começou no 200, 200 já estava feito. Ele só vai fazer do 200 até o final.
Então, na primeira faixa, seria o comprimento da faixa menos baliza inicial. Certo? Na última faixa, ele parou ele começou do zero, parou no 600, quer dizer que ele fez 600. Então, a produção na última faixa é baliza final. Certo? E as faixas intermediárias? Faixa final, menos faixa inicial, porque essas duas você já contou, menos 1, né, para você não contar duas vezes, vezes o comprimento da faixa. Então você já fez nas faixas intermediárias quanto foi feito de picada. Tá certo? Então a distância em quilômetros seria esse 1 mais 2 mais 3 dividido por 1000 para 100 km. O comprimento que é marcado lá nas balizas é em metros. Então você tem que dividir por 1000 para 100 km. O tempo total seria hora final menos hora inicial. Hora em decimal. Certo? A produtividade em quilômetro por hora seria 4 sobre 5, seria essa equação 4 sobre a equação 5. E a produtividade em hectare por hora seria a largura da faixa, vezes essa equação 4, que é a distância total percorrida, vezes a largura da faixa, que em geral é 50 metros, dividido pelo tempo total, 5 vezes 10. Esse 10 aqui é só para fazer, para no final ter hectare por hora para transformar em hectare, certo? Por causa do 10.000, certo? E aqui o significado de cada variável dessas que estão simbolizadas aqui. É só olhar com calma e ver. Certo? Então aqui, ó, o Rafael Sampaio, ele continuou. Então, as tabelas que ele montou. Então, função, pessoal, árvore, faixa, estado físico, lugar, espécie, família, forma de vida da espécie vegetal, né? O número do pátio, a unidade de trabalho, o plano de manejo, a unidade de manejo, o município. Ele montou essas tabelas e cada tabela dessa com essas variáveis. E aí, esse aqui é a relação num banco de dados, a relação entre tabela e entre entes. Cada tabela dessa que foi criada aqui está representada aqui. E aqui é a relação desses entes num banco de dados. Ah, mas eu não vou fazer isso, vou fazer no Excel. Tudo bem, você pode fazer no Excel. Só que você vai trabalhar muito mais, né? Você vai estar muito mais sujeito ao erro. Vai ser tudo muito menos automatizado, como é no caso de um banco de dados relacionais. Tá? E os relatórios do banco de dados? De acordo com os algoritmos de processamento. Aí é o processamento, como a gente demonstrou aqui rapidamente aqui. Esse foi um algoritmo do processamento da implantação de uma unidade de produção anual através da implantação de picada, da abertura de picada. Então, de acordo com os algoritmos do processamento, para a produção dos índices requeridos, quais índices? Aqueles que a gente já viu, que eu já acabei de citar aqui. Né? Utilizando gráficos produzidos em planilha e relatório de editor de texto, porque esses softwares se conversam, então você pode, processamento já feito no banco de dados, ele pode conversar com o Excel para já automatizar, colar vinculado, já automatizar diretamente o gráfico. Pode também estar colando num editor de texto, num editor de texto, num relatório, vinculado também, para tudo ser automatizado. Ou diretamente no banco de dados. Eu tanto posso fazer isso, esse caminho, passando, tirando do processamento do banco de dados, passando pelo gráfico do Excel, e depois indo para o editor de texto, ou eu posso também produzir os relatórios diretamente no banco de dados. Só que o Excel é melhor para fazer gráfico do que o banco de dados e o editor de texto é melhor para fazer um relatório do que o banco de dados. Aqui eu tenho um exemplo de um relatório. Ó, a hora que começou, a hora que começou, a hora que acabou, quem é o anotador, quem é o auxiliar, qual é a máquina que ele utilizou, quem é o motosserrista, tá vendo? O que ele já bateu? Pelo número da árvore, eu já tenho o volume. Eu já tenho o volume, então eu já sei qual que ele abateu, qual que ele traçou. Essa daqui estava oca. Eu já sei, então, eu posso ter a abundância de árvore oca. Eu posso saber metros cúbicos por hectare, metros cúbicos por hora. Eu posso ter toda a informação com um formulário cujo peão não teve trabalho nenhum. Ele só teve que riscar aqui para que lado que a árvore caiu, né?
Se ele traçou a árvore, ele teria que assinalou. Se ele chegou lá perto da árvore estava oca, ele fez uma bolinha em volta dela, quer dizer que ele foi lá, só que ela estava oca, por isso ele não abateu. E nisso, então, com essas informações aqui, mais essa informação aqui do corpo, eu sabendo que isso aqui é uma área definida, eu tenho toda a informação para algoritmo, para produção. Certo? Aí, monitoramento na modernidade. Máquinas produzem relatórios detalhados. Cara, essas máquinas modernas da indústria de escala, de floresta plantada, absurdas os relatórios. Monitoramento remoto, em tempo real, por satélite, é tudo processado. Aí é tempo real mesmo, quase real, ou mais próximo do real mesmo. E avaliação da qualidade ou da conformidade posterior à execução das atividades. Assim, da qualidade da conformidade, eu estou querendo avaliar, aí é posterior à execução da atividade. Por exemplo, dependendo do acordo com critério, de acordo com o critério e padrões de cada atividade, né? Para saber se está na conformidade, aí já não é uma produtividade, é avaliação de conformidade. Coisa é produtividade, uma coisa é eficiência, a outra coisa é conformidade. Então, porcentagem de solo exposto em picada de arrasto. Diz que não se deve ter mais do que 10% de solo exposto na picada de arrasto principal. Altura de toco de árvore batida, que se diz que tem que se bater, o seja, tem que trabalhar ajoelhado. A altura de toco tem que ser a menor possível, salvo a árvore estabular. Comprimento da ponta do fuso deixado junto à copa. A para de pátio. Então, isso aqui são outras que eu tenho por amostragem, que eu obtenho por amostragem para saber da conformidade. Da conformidade. Então, tem coisas que são direto em tempo real e tem outras coisas que, para eu avaliar, eu tenho que fazer por amostragem. Eu sempre vou usar a amostragem, a inferência estatística, vou me livrar do erro não amostral para medir o erro amostral e poder ter uma boa inferência do intervalo de confiança da média da população. É isso. Até a próxima. Terminamos. Tratamos sobre isso na próxima